Professora, a gente tinha conversado antes sobre as eleições, né, do Trump e do Bolsonaro, como que foi a relação entre esses dois países, que teve uma dinâmica um pouco diferente. Dá essa impressão que o Brasil, nessa relação, cedeu mais em algumas questões do que os Estados Unidos. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouco sobre essa relação, como que isso influenciou na política interna do Brasil, e já puxar também para essa nova relação que a gente vai ter agora com a posse do Biden. A relação entre o Brasil e os Estados Unidos durante o governo Bolsonaro e o governo Trump, a gente pode caracterizar como um relacionamento que ele foi de base personalista, né? Então, a gente pode caracterizar esse período muito mais, né, para se entender ele, né, baseado nas relações pessoais entre o Trump e o Bolsonaro, do que, de fato, entre as relações Estados Unidos-Brasil, num sentido mais amplo, né, num sentido mais de Estado, né? Por que eu digo isso? Porque a gente vê que a política externa do Bolsonaro nesses 2 anos foi uma política externa de alinhamento aos Estados Unidos, como talvez a gente nunca tenha visto antes na história, né, da política externa brasileira. Nós tivemos momentos durante a nossa política externa em que o Brasil se alinha, né, aos Estados Unidos de maneira quase que automática, né, como, por exemplo, durante o governo Castelo Branco, né, assim que o golpe é dado e a ditadura instituída no Brasil, né, em 64, há esse reposicionamento, né, da política externa brasileira alinhada com os Estados Unidos, aí dentro de um contexto da Guerra Fria, o mesmo governo Dutra, né, o mesmo governo Collor, mas, de fato, mesmo dentro desses governos, existia um certo nível de pragmatismo da nossa política externa, né, um respeito aos interesses nacionais, aos interesses de setores, né, nacionais, pelo menos, né, e o que a gente observou dentro dessa relação entre o Trump e o Bolsonaro é que, de fato, não houve ganhos para o Brasil naquelas ações que foram tomadas em relação aos Estados Unidos, né, muito pelo contrário, né, então você tem desde atos que foram tomados e que não houve reciprocidade, então como o caso da liberação dos vistos, né, então os estadunidenses não precisam mais de visto para entrar no Brasil, e os brasileiros ainda precisam de visto para entrar nos Estados Unidos, que no âmbito da diplomacia, assim, é necessária uma reciprocidade nessas questões, né, então isso já não teria muita explicação em termos de interesse nacional, ou mesmo em questões que envolvem setores econômicos do nosso país, como, por exemplo, a sobretaxa que os Estados Unidos colocou em relação à entrada do aço brasileiro nos Estados Unidos, que é um dos principais produtos que a gente exporta, né, para os Estados Unidos, ou mesmo a redução do imposto para a entrada do etanol norte-americano aqui no Brasil, né, a gente sabe que o etanol norte-americano é um dos principais concorrentes do nosso próprio etanol brasileiro, ou seja, isso atrapalharia, né, esse setor aqui no Brasil, ou mesmo medidas em termos de política externa que não encontram também aí lastro na própria tradição da política externa brasileira, como, por exemplo, tentar mudar a embaixada em Israel para Jerusalém, né, numa clara sinalização aí de apoio a uma ação da política externa norte-americana do Trump, que mudou, né, a embaixada para Jerusalém. Isso contrariando, inclusive, uma questão do nosso comércio exterior, que um dos maiores importadores de carne brasileira, né, de frango, são os países árabes, né, e o conflito que isso, inclusive isso não foi tomado por conta desses defeitos, né, dessa pressão que houve em relação a essa posição, né, então, ou seja, isso não encontra explicação em termos de interesse nacional, né, essas atitudes, esses alinhamentos em relação a ganhos para o nosso país, né, então a política externa brasileira durante o governo Bolsonaro, nesses 2 anos que a gente pode observar, na relação com os Estados Unidos, né, ela não trouxe ganhos e benefícios para o nosso país, muito pelo contrário, né, então aí, a partir daí a gente já questiona, dentro da política externa do Bolsonaro, toda essa questão que ele vai trazer em relação à defesa do nacionalismo, em defesa da soberania do Brasil, né, o que não se demonstra quando a gente vai analisar, por exemplo, a relação do Brasil com os Estados Unidos na era Trump,
né? Muito pelo contrário, a gente vê uma relação de subordinação, de subserviência, né? De uma recusa a uma autonomia que o Brasil teria em relação a várias frentes, né? E aí isso é importante para a gente entender a saída do Trump e a entrada do Biden, né? Como que as relações Brasil e Estados Unidos vão ser afetadas, né, em relação à saída do Trump, né? E aí, uma primeira colocação que a gente pode estabelecer é que o governo brasileiro, ele já entra nesse novo período completamente desgastado, né, em relação à sua imagem, com o governo Biden. Por quê? Porque o Bolsonaro e o Ernesto Araújo, né, e outros membros do governo brasileiro, já nas eleições, eles assumem uma postura de crítica em relação ao Biden, de apoio ao Trump, né? O que também, em termos de política externa, é um posicionamento, assim, que a gente não vê, né, em democracias, porque você não pode declarar um apoio a um presidente, né, durante uma eleição, porque justamente se um outro ganha, como é que fica, né, a relação entre os países, né? Isso aconteceu também nas eleições na Argentina, né? O Bolsonaro declarou apoio ao Macri, né? Enfim, fez críticas ao Fernandes, né? Alberto Fernandes. E quando o Alberto Fernandes ganha a eleição, a relação entre os dois países estão completamente tensionadas, né? Como de fato até hoje elas são tensionadas. Então, também um parceiro tradicional, né? De importância geopolítica gigantesca para o Brasil na América do Sul, e essas relações, digamos assim, abaladas por conta dessas posturas do governo Bolsonaro. Então, o Brasil já entra nas relações com os Estados Unidos completamente em posição, digamos assim, desprestigiada, né? Por conta desse apoio ao governo Trump durante as eleições, inclusive há momentos de tensão ali entre o Biden e o Bolsonaro, né, quando o Biden fala que se o Brasil não mudar a sua política ao meio ambiente, os Estados Unidos pode colocar retaliações, inclusive econômicas, né, e o Bolsonaro tem aquela famosa fala de quando a diplomacia acaba, começa a pólvora, enfim, todo esse escalonamento, né, de tensão, nos leva até hoje, né, até o atual estado dessas relações, né, inclusive o governo Bolsonaro também aí aderindo a teorias conspiratórias de que houve fraude nas eleições, né, quando o Capitólio é invadido, há manifestações de simpatia, né, por aquele processo, pelo próprio Bolsonaro e pelo próprio Ernesto Araújo, né, isso gera manifestações nos Estados Unidos de atores importantes da política externa norte-americana, como, por exemplo, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos, ele escreve uma carta pedindo retratação do Bolsonaro e do Ernesto Araújo em relação a essas falas deles, né, ou seja, uma questão aí quase técnica, né, que é a comunicação entre os países, ela já começa muito abalada, né? Não há canais de comunicação de alto nível entre os dois governos, né? Isso vai precisar ser reconstruído durante esse período, né? O Bolsonaro demora muito tempo também para parabenizar o Biden pela posse dele. Então, em termos, digamos assim, do funcionamento dos canais diplomáticos entre esses dois países, a gente já sai prejudicado, porque esses espaços, eles foram sendo, digamos assim, desconstruídos por esses posicionamentos muito pessoais em relação do Bolsonaro ao Trump, né? Então, a gente consegue observar isso também quando o próprio presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, ele entra em contato com a Kamala Harris para pedir o excedente das vacinas, né? Então, a gente pensa, se existe uma relação de alto nível entre os governos Biden e Bolsonaro, o próprio presidente estaria à frente, ou deveria estar à frente dessas negociações, né? E, de fato, não está. Então, há todo esse tensionamento em relação aos países, que eu acho que já pode ser colocado como um desafio num relacionamento bilateral, né? E em termos de conteúdo da agenda entre esses dois países, a principal questão que se destaca hoje mesmo é a questão ambiental, né? A questão do meio ambiente. Então, está aumentando o nível de cobrança e de pressão, né, do governo americano em relação à política ambiental brasileira,
e aí não só o posicionamento em âmbito internacional do Brasil, né, mas também em relação às medidas domésticas, né, do governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente. Então, a questão dos desmatamentos, né, a questão de terras de indígenas para garimpo ilegal, e todas essas outras questões que envolvem o meio ambiente, né? Então, em termos de agenda, eu acho que essa questão, pelo menos nesse começo de governo, né, de governo Biden, eu acho que essa vai ser um dos principais temas, né, da agenda entre Brasil e Estados Unidos, né? Professora, dando sequência um pouco na fala, foi falado de relações tensionadas, abaladas, canais de comunicação complexos, né? A gente listou uma pergunta aqui pensando que os grandes blocos econômicos, a gente tem uma percepção de que estão perdendo força, espaço nos acordos bilaterais. E nesse cenário desintegrado, né, as relações tensionadas, canais fins, como que fica o poder do Brasil nessas negociações? Então, esse cenário que a gente tem de desintegração, de fragmentação na América Latina, e especificamente olhando para o nosso cenário, né, subregional na América do Sul, ele é extremamente prejudicial para o poder de barganha, né, para o poder político dos nossos países, e aí especificamente do Brasil, frente a Estados Unidos, China, Rússia, ou qualquer outra potência que está tendo entrada, né, na América Latina e na América do Sul. Então, o que a gente percebe é que, atualmente, a gente tem uma disputa mesmo, né, interimperialista aí, na região, na América Latina, entre China e Estados Unidos, disputando aí influência econômica, política nos países da região, né, isso é muito claro, essa disputa, né, e quando a gente não tem processos de integração atuantes, existentes, né, digamos assim, ou fortes, a possibilidade dos países se sujeitarem a acordos, né, ou a investidas, digamos assim, tanto políticas quanto econômicas quanto militares dessas potências, a chance de resistência, de negociação, né, ela é muito menor do que se ela for em grupo, né, do que se ela for em bloco. Então, a desintegração e a fragmentação da integração regional na América do Sul e na América Latina, ela é extremamente ela é muito positiva para a atuação desses países, né, porque ela enfraquece o poder de barganha coletivo dos países da América do Sul, né, então por isso que a gente vê que esses acordos bilaterais, ou mesmo a presença, né, desses países na região, ela vem aumentando muito nos últimos 5, 6 anos, né, justamente por conta do enfraquecimento, né, das organizações regionais, como, por exemplo, a Unasul, ou mesmo o Mercosul, né, então isso abre espaço, isso cria um vácuo de poder, né, político, que ele é preenchido, então, por essas potências, né, então, se antes você tinha espaços de concertação política, de convergência política, né, onde os países da região, eles compartilhavam, né, as suas decisões políticas, ou as suas intenções, ou os seus planos, os mais variados temas, né, nos seus projetos de desenvolvimento, hoje não há mais esses espaços, né, então eles ficam muito sujeitos e vulneráveis às investidas dessas potências, né, então eu vejo que a desintegração, a fragmentação, né, dos nossos países, ela vai trazer muitos prejuízos em termos do nosso poder de barganha, né, nosso poder de negociação, em relação a esses acordos bilaterais, ou essas investidas, né, desses países extra-regionais, né, das potências extra-regionais.